Eu sou o Felipe, sou tapeceiro, moveleiro. Eu trabalho com reforma e fabricação de móveis estofados, né? Então, dentro da tapeçaria, a gente desenvolve projetos, a gente reforma, restaura. A gente faz bastante trabalho diferente, trabalho inovador, às vezes que muitos tapeceiros por aí não querem pegar, a gente pega. Pelo desafio, pela vontade de crescer, de fazer o diferencial no mercado. Nossa empresa tem por volta de 80 anos de vida, vem do meu avô. Há 15 anos que eu estou junto com meu pai nesse grande projeto da empresa. A gente faz muito trabalho manual, mas a gente também tem aquele trabalho mais automatizado. Temos equipamentos diferenciados, equipamentos que faz com que não desgaste tanto a parte manual ali, a parte física, né? Então isso ajuda muito, é bem legal de ver. A tapeçaria vem desde o meu avô. Meu avô sempre gostou de móveis clássicos, de construir. Então, na década de 50, meu avô já fabricava móveis. E isso começou tudo aqui na zona norte de São Paulo, tá? Na região do Tucuruvi. E onde meu avô construiu o patrimônio dele, construiu a fábrica, e meu avô exportava muito móvel para Portugal. Meu avô não tinha a parte de reformas, ele só fabricava e exportava. Nos anos de 2000 a partir de 2007, mais ou menos, o meu pai começou com a ideia de reformar, de trazer vida a um móvel antigo. Porque meu avô fabricava e não tinha quem reformava. Então meu pai falou, eu vou reformar, né? E aí em 2010 eu entrei com meu avô, com meu pai. Então em 2010 eu entrei com meu pai para a gente trazer uma novidade dentro da área da tapeçaria familiar ali. Então a gente entrou com a proposta de ter uma loja e ter a reforma do móvel além da fabricação. Então isso fez com que a gente ganhasse mercado também, porque a reforma existe em várias esquinas, mas aquela reforma detalhada, com inovação, com modernidade, trazendo um móvel antigo com tecido atual, isso não tem muito, até hoje. Em 2025 não tem muito. Então, por falta muitas vezes de criatividade. E eu trouxe essa criatividade e a gente vem explorando e vem ganhando muito mercado. A tapeçaria é algo onde eu nasci dentro, né? Meu pai já nasceu dentro da tapeçaria. Então, o que fez dar o start para eu poder me interessar mesmo pela tapeçaria foi o desejo de ver o sonho do meu pai se realizar, porque meu pai queria reabrir a tapeçaria do meu avô, né? E eu coloquei como um desafio. Eu tinha uma confecção de roupa e me desafiei e desafiei meu pai para a gente poder abrir a tapeçaria, reabrir a tapeçaria, né? E fazer a nossa paixão, porque meu pai é aquele cara da produção, é o cara que faz o móvel acontecer, que dá vida ao móvel. E eu sou aquele cara sonhador, eu faço o projeto, eu sou o cara comercial, então eu vou atrás de um projeto e falo, ó, pai, o problema agora é seu, né? Então a gente junto, a gente se uniu de uma maneira muito legal, então hoje na empresa eu faço a parte administrativa, a parte comercial, né? E meu pai é responsável pela produção também. Então, hoje não é só mais eu e meu pai. Nós temos uma grande equipe, então temos bastante gente para dar o suporte. Então, meu pai fica mais auxiliando, gerenciando, e eu vou inventando. Continuo inventando bastante coisa. É legal porque às vezes o pessoal até se assusta com as minhas ideias, meus projetos, porque arquiteto, design de interiores principalmente, inventa alguma coisa e fala, Felipe, dá certo? Dá, vamos lá, vamos tentar. Se não der certo, a gente inventa alguma forma que vai dar certo, né? E graças a Deus a gente tem tido muito sucesso com os clientes,
com a área de decoração por conta desses desafios. Voltar um pouquinho à história da tapeçaria é legal, porque tem muita coisa que muitos tapeceiros hoje até nem sabem muito, né? Mas a crina vegetal, ela foi uma peça fundamental para o conforto dos móveis, de colchões de antigamente. Crina vegetal vem antes da espuma, né? Então, era feito todo um trabalho, um tratamento com mato, e depois enchia as almofadas, ou colchões também, né? E para trazer o conforto ali. E a gente ainda pega móveis que meu avô fez com crina vegetal. Móveis que o cliente fala assim, mantenha a originalidade, vamos trocar o tecido, veja como está a condição do móvel, da estrutura, mas mantenha a originalidade. E a gente faz muito isso. É bem legal, porque antigamente se usava taxinha, hoje se usa grampo, né? Então a gente tem taxinhas, a gente tem a crina vegetal, existe uma tira chamada percinta, antigamente era de pano, hoje ela é elástica. Então a gente tem tudo lá para manter o móvel na originalidade da época. Igual hoje o pessoal restaura um carro antigo para manter a placa preta, manter ele todo original, a gente faz isso com um móvel. Então isso é muito gratificante para a gente, trazer vida daquele móvel desgastado. Muitas vezes a gente precisa mandar restaurar a madeira para poder dar vida mesmo. E a gente tem feito esse trabalho e já aconteceu até da gente levar móveis para feira, móveis antigos, né, para deixar à disposição. Então a gente pegou, na época, umas poltronas da década de 70, restauramos, demos vida e deixamos exposto lá na feira durante todo o evento. Dentro dessas gerações, a gente adquiriu muito conhecimento, muitos clientes, não só em São Paulo, mas a gente faz serviço para o Brasil inteiro e América Latina também. Tem gente que nem acredita, mas às vezes vem um móvel da Argentina para a gente reformar uma poltrona, uma cadeira. Por quê? Pela especialidade, pelo conhecimento que nós temos. Né? Tem gente que muitas vezes se muda de país e envia um móvel para a gente reformar. Você fala assim, pô, mas por quê? É o sentimento. Né? O amor, o carinho que a pessoa tem por aquele móvel. Então, quando a gente pega um móvel para reformar, a gente trata ele com todo carinho. E eu me preocupo muito com isso, eu converso muito com os meus colaboradores até a respeito disso. Quando a gente for pegar um móvel na casa do cliente, não arrasta, não joga, não põe de qualquer jeito. Trata com carinho, porque muitas vezes aquele móvel tem um valor sentimental para o cliente que não tem preço. Né? Então a gente precisa cuidar do móvel do cliente com todo o amor e carinho. Então, quando a gente retira o móvel da casa do cliente, quando a gente reforma ele desde o zero, porque a gente desmonta tudo e a gente reforma de dentro para fora o móvel. Então, nessa reforma, a gente procura pôr o nosso amor ali, porque eu costumo dizer para o pessoal lá na empresa, né? A gente tem que ter amor pelo que faz. Se tiver o amor, o móvel vai sair muito legal. Pode ter os seus pequenos defeitos, suas falhas, mas isso é natural por ser um móvel artesanal. É a mesma coisa você trabalhar com couro. Já teve situações do cliente falar assim, não, eu quero couro, mas eu não quero ele amassado, eu não quero um cantinho engruvinhado. Pô, mas é a pele do animal. Então, muitas vezes a gente não consegue esticar. Né? Então fica engruvinhado. Agora tem aqueles clientes que falam assim, pô, eu quero usar uma pele de boi e que mostre a cicatriz, que mostre o ferro, que mostre os detalhes. Isso é muito legal também. Pela nossa história, a gente tem em nossa carteira muitos decoradores, design de interiores e arquitetos. E é um pessoal que muitas vezes é perfeccionista, que quer aquilo daquele jeito. Viu numa revista daquele jeito e quer que saia da mesma forma. E muitas vezes a gente tem a nossa dificuldade por ser um móvel artesanal, por envolver espuma, tecido, né? E também tem a situação que a gente tem que fazer as adaptações, os ajustes, para poder encaixar dentro daquilo que é o projeto
do design, muitas vezes. E já teve situações, por exemplo, do couro, né? O couro é uma pele natural que a gente precisa valorizar aquela naturalidade da pele. Então tem a estria, tem a verruga do boi, tem o machucado, tem a cicatriz, tem o ferro do boi, né, que é marcado. E tudo isso é uma história. Isso eu aprendi uma vez com um design de interiores. Falou assim, tudo isso que está nessa pele, essas marcas, são histórias. E esse é um móvel que você está reformando, Felipe, para o cliente, que era do avô dele, que veio lá da Europa. Tal. Então, olha quanta história envolvida num único móvel. Isso é muito legal. Isso é prazeroso, isso te traz motivação. Você fala assim, pô, eu não estou mexendo simplesmente com um móvel que foi fabricado, não, eu estou mexendo com uma história e muitas vezes de uma família. Isso é muito gratificante.